Vamos conversar agora com o nosso especialista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma excelente noite para você. Sempre bom tê-lo aqui com a gente no Diversa em Rede. Hoje abordando esse assunto extremamente importante, a Cúpula das Américas. Para a gente começar, para quem está em casa e não sabe o que é a cúpula, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que ela representa e qual a importância também para toda a região. Boa noite, Elias. É uma satisfação grande compartilhar ideias com os espectadores da TV Diversa. Bem, a Cúpula das Américas apareceu no ano de 1994 por estímulo dos Estados Unidos, com o objetivo de criar uma área de livre comércio e, de alguma forma, ampliar oportunidades para o comércio entre os países das Américas e fazer uma certa competitividade diante o sucesso da União Europeia, de um lado, de outro, o Japão e os seus aliados no dos tigres asiáticos e também a ascensão chinesa. Mas essa negociação fracassou, os Estados Unidos focado exclusivamente no comércio e os países latino-americanos querendo focar no desenvolvimento socioeconômico, portanto, argumentos também em favor da intervenção econômica. Esse já é o 9º encontro e tem por objetivo tentar continuar ampliando o diálogo entre os chefes de Estado, tanto que tem o apoio da Organização dos Estados Americanos, mas desde a primeira edição também recebe entidades da sociedade civil que queiram dialogar com os governos e já estamos na 4ª vez em que líderes empresariais também têm acesso a esses encontros. Neste ano, em Los Angeles, também há um encontro de lideranças juvenis, o 6º Fórum de Lideranças Juvenis também vai acontecer. E, professor, quais devem ser aí os principais pontos que vão ser debatidos durante o evento? Oficialmente, esse evento tem o nome de Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo. Mas a agenda é bastante abrangente, como eu disse, existem painéis e fóruns sobre um tanto de assunto. Claro que a democracia, direitos humanos, desenvolvimento, energia limpa, acesso também a meios de comunicação, o combate ao tráfico de drogas são temas recorrentes e em todos esses encontros da Cúpula da América apareceram. Mas como ele está sendo conduzido e sediado nos Estados Unidos, parece que o tema central vai ser a democracia. Foi esse, inclusive, os motivos que 3 dos 35 países das Américas não foram convidados, aos argumentos de que não são regimes minimamente democráticos. Pois é, e vamos aproveitar então, professor, a sua fala para falar justamente sobre eles, Qual que é a situação entre os Estados Unidos com relação, por exemplo, a Cuba, Venezuela e Nicarágua também, que foram aí excluídos deste evento? Pois é, a relação anda tensa há bastante tempo em relação a Cuba. Houve o reestabelecimento de relações diplomáticas na última década, porém o governo cubano encontra ainda a resistência dos Estados Unidos de levantar todos os embargos econômicos. E diante essa resistência, voltou a fazer um discurso bastante pesado contra a liderança dos Estados Unidos, o acusando de imperialista. Da mesma forma, a gente pode comentar, os governos da Venezuela e de Nicarágua foram eleitos e reeleitos, dentre outras, com essa pauta de necessidade de fazer frente à influência externa e pressões, algumas vezes escancaradas, ostensivas, e outras vezes implícitas, minando a autonomia e a independência desses países. Como os Estados Unidos é pautado, e é apresentado pelos governos e pelas mídias oficiais desses 3 governos como o grande vilão, até como o grande Satã, é uma relação bastante tensa e não avança há bastante tempo. No caso específico da Nicarágua, a situação anda pior, porque o país tem conversado com a China para talvez ampliar uma nova rota de comércio internacional com um canal que rivalizaria com o canal construído e controlado pelos Estados Unidos, controlado, eu digo, militarmente, não economicamente, no Panamá. No caso da Venezuela, a relação andou aperfeiçoando diante as dificuldades econômicas provocadas pela guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos pensam até agora em comprar petróleo venezuelano e admitir que empresas americanas investam naquele país.
Olha, professor, realmente a situação não é fácil entre os Estados Unidos e estes países, mas também fazendo uma análise aqui com a América do Sul, nós temos também relações bem distantes da nossa realidade, né? Nós tivemos o ex-presidente Donald Trump, que era bem próximo aí, pelo menos ideologicamente, ao presidente da República brasileiro, mas que também não deu nenhuma solução econômica, não teve nenhuma proximidade realmente de fato concreta para a população. Tivemos também essas brigas entre o presidente brasileiro também e o americano, no sentido de nem parabenizá-lo por ter ganho a eleição, com esse discurso já de que as eleições nos Estados Unidos também não foram válidas. Eu queria entender, a própria Argentina também passa por uma aproximação maior com a China. Quais são as relações que estão sendo construídas através dos Estados Unidos também com os países latino-americanos? Ou estou equivocado aí, talvez, nessa minha visão sobre essas relações? Elias, você está certíssimo. Os governos latino-americanos se rebelaram nesse século XXI, argumentando que a entidade OEA e os encontros das Américas devem servir para aproximar todos os países, mesmo aqueles que não tenham boa relação. Conseguiram, inclusive, suspender a proibição de Cuba fazer parte da OEA depois disso. Chama a atenção que nesse encontro agora em Los Angeles, por causa do não convite de 3 estados, 4 países se recusaram a mandar os seus chefes de Estado. Além do México, também não mandam representante, o presidente, Honduras, Guatemala e Bolívia, o que significa um esvaziamento significativo. Os países latino-americanos tendem a bater nos Estados Unidos porque ainda não pediu perdão pelos reconhecidos casos de violação nos países, tendo investido em poderes paralelos que deram golpe ou mesmo usado das suas forças armadas para interferir nos assuntos políticos. Os Estados Unidos tornou público o seu histórico de mensagens diplomáticas que deixam claro que essa interferência aconteceu e, de alguma forma, ainda adotam uma espécie de discurso hipócrita em favor de democracia quando eles, inclusive, instauraram ou deram apoio para regimes autoritários que promoveram truculência, violações seríssimas de direitos humanos e que seria razoável esse pedido de perdão, ou pelo menos um comprometimento de tratar todos os países com um mínimo de igualdade, mesmo eles sendo uma superpotência e de alguma forma cedendo, abrindo espaço para aquilo que os países pedem, provavelmente investimento e oportunidade de desenvolvimento. Agora, professor, recentemente falamos aqui no Diversa em Rede sobre as falas do presidente do Brasil contra a democracia. Isso deve entrar em pauta amanhã com Joe Biden. Como é que a imagem do país está no continente com toda essa situação? Elias, é realmente até constrangedor. Oficialmente não houve ainda o reconhecimento da vitória de Biden e o parabéns, algo que inclusive a Coreia do Norte, rival e que não tem relações, já reconheceu que foi eleição legítima. Eu imagino que o Biden não deve pegar pesado com o nosso presidente da República, porque, dentre outras coisas, essa cúpula esvaziada pega muito bem para ele, pelo menos, ter alguma imagem de avanço nas relações com o outro país das Américas que teria interesse, além de boa relação com o Canadá, já não conta o México, então o próximo seria o caso do Brasil. Mas imagino que, como tema geral, ele deve, provavelmente fora das câmeras, repetir o discurso que já mandou via embaixador e ex-embaixador, que as eleições precisam ser respeitadas e observadores acompanhar as eleições anteriores e não viram qualquer esquema de fraude, nenhuma delas foi sequer levada a juízo, portanto não tem que se questionar a eleição, e pedir que de fato respeite a soberania popular, dando indício que eventual derrubada de quem quer que seja eleito traria uma relação amarga com o presidente americano, que ainda tem bastante tempo de mandar adiante. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas considerações. A gente agradece sempre aqui a sua participação no Diversa em Rede. Só para a gente poder concluir, os Estados Unidos saem ganhando ou perdendo dessa cúpula? Imagino eu, Elias, que não vai ter muitas vitórias. Vai demonstrar de alguma forma que ainda tem contato com os países das Américas, que não é um espaço livre para a influência chinesa ou mesmo europeia, mas não vai ter nenhuma assinatura de livre comércio e ampliação de oportunidades dos Estados Unidos diante os concorrentes.